Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Cala a Boca Barbosa, quarto, terceiro, não sei. Mas hoje eu vou estar falando aqui da quinta rodada do Brasileirão, tá? Eu tô gravando isso no feriado, tá? Dia 21 de abril. E o repórter aqui, o jornalista aqui que comenta pra vocês, tá gravando esse feriado porque não tem pausa, o futebol não tem pausa, o jornalista não tem pausa, o jornalista não tem feriado, não tem descanso, enfim. Antes de mais nada, a gente tá passando aqui pelos lances da quinta rodada novamente, eu aqui com a minha colinha no OneFootball, também uso SoftScore, os dois funcionam muito bem pra mim. Antes de mais nada, por favor, se inscreva aqui no canal Coruja, me segue em todas as redes sociais, o Gabi Barbosa, segue o canal na Coruja nas redes sociais também. Nesse fim de semana de feriadão a gente transmitiu, se não me engano, 3 ou 4 jogos, a gente transmitiu a Série A2 do feminino, a gente transmitiu a Série D. Então assim, a gente tem as lives aí ao vivo, você pode estar tentando buscar os lances, algumas entrevistas que a gente conseguiu com exclusividade no canal na Coruja. Então me segue em todas as redes sociais, como eu disse, está aparecendo aqui o Gabriel Barbosa e o canal na Coruja, no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar você vai estar encontrando a gente, tá? Por favor, curta, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você estar recebendo esses e mais vídeos que saem aqui no canal. E sem mais delongas, vamos estar começando essa quinta rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Bom, e comentando do primeiro jogo do sábado, que foi Corinthians e Sport, antes da gente ir direto pro jogo, falar dos acontecimentos do jogo, a gente tem que falar dos acontecimentos da semana. O Corinthians demitiu o Ramon Dias, talvez por insatisfação interna, muito disso, mas também por frases que o Memphis Depay falou depois da derrota com o Corinthians em casa. Deixa eu só confirmar para quem foi a derrota. Foi o Corinthians perdeu em casa pro Fluminense, né? De 2-0. De novo ali pra baixo por causa da colinha. O Corinthians perdeu em casa pro Fluminense 2-0. A situação já estava um pouquinho insustentável desde a eliminação do time na pré-Libertadores. A expectativa é que quando trouxe o Ramon Dias era de sim salvar o Corinthians do rebaixamento. Ele fez isso, até fez mais que isso, conseguiu levar o Corinthians pelo menos à pré-Libertadores. E a gente vê muitos comentaristas, muitos jornalistas falando que quando você traz um técnico para te salvar do rebaixamento, depois que ele conclui o que ele veio para fazer, é difícil você demitir o cara, é difícil você dar um ponto final na carreira do cara dentro do seu clube. E o Augusto Melo não soube fazer isso, foi indo, deixa eu ver, o Corinthians foi campeão paulista, méritos sim, o time precisava de um título há muito tempo, o time precisava voltar a ganhar coisas grandes. Mas a gente sabe que isso não funciona na prática, dentro de campo a coisa é outra. Quando ele perdeu o Garro e o Hugo Souza, ficou evidente que o time não estava jogando bem. E culminou na demissão dele, pós-fala de Depay falando que o time não evoluiu dentro de 5 meses, isso daí pesa muito, né? Ainda mais o Depay, que é um dos líderes do elenco. Isso daí pesou muito para a demissão do Ramon Dias e do filho também, de toda a trupe deles. E teve um efeito não de imediato, porque o Corinthians ganhou do Sport, o Sport não ganhou nenhum jogo no campeonato. A gente está na quinta rodada, o Sport tem 1 ponto de um empate. Então, assim, era um jogo pro Corinthians ganhar, óbvio. Acho que qualquer coisa fora disso era muita maluquice, muita loucura o Corinthians não ganhar do Sport, principalmente dentro da arena. E ganhou 2-1. Há de se ver quem o Corinthians vai estar contratando. Ventilam Dorival, ventilam-se Tite, já ventilaram os outros nomes. Não sei quem a torcida prefere, a verdade é essa. A torcida corintiana, o que eu percebo da torcida corintiana tem que vir um técnico bom e eles não têm uma preferência. O torcedor não tem uma preferência, o torcedor quer um técnico bom. Sendo o Renato não, né? Sendo o Dorival, sendo o Tite, ou sendo um técnico estrangeiro. O torcedor do Corinthians quer um técnico bom. Não quer um técnico que vá só salvar o time no rebaixamento. A verdade é essa. Há de se ver quem vai ser o contratado, há de se ver quem vai ser o procurado. Agora, passando pro segundo jogo do sábado, eu sei que eu comento aqui 0-0 a gente não fala porque não teve nada. Porém, o programa é meu e o canal é do patrão, Felipe Santos. Então teve Vasco e Flamengo, clássico dos milhões. O mando de campo, o jogo foi no Maracanã, mas o mando de campo era do Vasco, tá? Eu vou comentar por cima porque foi um 0-0, não vou falar porque é o jogo é o jogo da gente, do Felipe meu, basicamente. Eu estava esperando para zoar o meu rival, depois que o Flamengo ganhou de 6-0 do Juventude, eu estava esperando uma outra goleada assim contra o Vasco, não vou negar. Mas não foi um jogo ruim, tá? Aqui a gente tem que destacar a belíssima partida do Léo Jardim. O Léo Jardim fez grandes defesas nesse jogo, encabeçadas, chutes, etc, etc.
O Léo Jardim foi muito bem, é um grande goleiro, é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro desde que veio pro Vasco. E do Vasco, acho que, eu não sei dizer, mas acho que a estratégia do Carille sim era não tomar gols. Acho que o Carille fez isso e conseguiu não tomar gols, mesmo o Flamengo tendo chances. O Vasco não tomou gols e garantiu um ponto contra um time que vai brigar por coisas diferentes do Campeonato Brasileiro. A realidade de Vasco e Flamengo é essa. O Flamengo vai brigar por título e Vasco vai tentar brigar por uma vaga na pré-Libertadores. Então foi um bom jogo. Acho que o torcedor não ficou decepcionado. Talvez o torcedor do Flamengo tenha ficado frustrado pelas chances não convertidas. Mas méritos ao Léo Jardim, méritos ao Vasco e méritos à estratégia do Carille que deu certo. Agora, indo pro outro grande jogo de sábado, a gente tem um Grenal, né? Um empate entre Grêmio e Internacional na Arena do Grêmio. Novamente um jogo movimentado. Se eu pegar os lances aqui do jogo, ó, a gente tem cartão amarelo, cartão vermelho. O Gabriel Chapecó foi expulso basicamente em 2 lances seguidos. Ó, eu tô contabilizando aqui os cartões amarelos e vermelhos desse jogo, ó. Cartão amarelo pro Vitão 1, cartão amarelo pro Patrick 2, cartão amarelo pro Jameson 3, cartão amarelo pro Myron 4, cartão amarelo pro Gabriel Chapecó 5, cartão amarelo pro Gabriel Chapecó de novo 6, cartão vermelho pro Gabriel Chapecó 7, cartão amarelo pro Miguel Anges Monsalve 8, cartão amarelo pro Vilha Sante 9, cartão amarelo pro Dodge 10, cartão amarelo pro Ronaldo 11. Um jogo onde você teve 11 cartões, sendo 10 amarelos e 1 vermelho. Você já tem aí o que foi o jogo, o que foi a partida. O nosso querido Internacional saiu na frente com o gol do Alan Patrick, que é um bom jogador, vem fazendo um bom campeonato. E o Grêmio saiu na frente, perdão, porque tá o gol contra aqui. Eu lembro dos lances e acabei confundindo, né? Mas o Grêmio saiu na coisa com gol contra do Souza, né? É assim, Grenal é sempre isso, o Grenal é sempre um jogo muito movimentado, ainda mais depois de uma demissão de um técnico. O Grêmio demitiu. O Grêmio demitiu o Quinteiros depois da derrota pro Mirassol, derrota humilhante pro Grêmio do Mirassol por 4-1 em Mirassol. E assim, cara, o Grenal não tem muito o que tá falando, é sempre um jogo intenso, sempre um jogo disputado. O Grêmio precisava mostrar resultado, mostrar força diante do seu torcedor. Tentou fazer isso, acho que conseguiu. O empate internacional, que pra mim é um dos 4 times que vai estar brigando ali pelo título, em tese, ou pelo menos pra vaga direta das Libertadores. E não tem muito o que estar falando, um empate, 1-1, um jogo disputado, muito cartão amarelo, um cartão vermelho. A gente sabe que esse tipo de jogo é sempre muito carregado de sentimentos de ambos os lados, tá? E agora, passando já para os jogos do domingo, a gente já teve de manhã Juventude e Mirassol, para mim confronto direto. Um confronto direto de times que não vão brigar por nada no campeonato, não vão brigar para não ser rebaixados, a verdade é essa. E o Juventude dentro de casa, Alfredo de Alckmin, empatou com um time que não era para ele empatar, empatou com o Mirassol. A gente sabe que o Juventude dentro do Alfredo de Alckmin é uma das forças do Campeonato Brasileiro, impressionante. E empatou com um time que ele vai estar brigando diretamente. Esses 2 pontos desperdiçados, porque ganhou só 1, né? Esses 2 pontos desperdiçados podem fazer falta lá na frente, principalmente na disputa de quem fica na Série A e quem é rebaixado para a Série B no final desse ano. E aí a gente teve a reedição da final da Libertadores, né? A gente teve Atlético Mineiro e Botafogo no Mineirão. O Atlético Mineiro ganhou, tá? Eu tô só revendo quem fez o gol. Coelho, verdade. O Galo tomou o Botafogo tomou o gol do Coelho. Nada contra o Coelho, mas é um jogador que rodou o Atlético Paranaense. Ixi, Maria. Eu vou até pegar os times que o Coelho jogou, que eu acho que o Coelho já jogou em 4 times do futebol brasileiro, se eu não estou enganado. Produção, só um momento, produção, aguenta aí. Deixa eu pegar aqui o nosso querido Coelho. O Coelho tá no Atlético, né? Times. Carreira aqui. Coelho jogou no Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético Tucumã, da Argentina. E hoje está no Galo, né? Mas mesmo assim, acho que é uma vitória importante pro Galo. O Galo precisava ganhar, o Galo tá em 16º ainda, subiu, tava na zona de rebaixamento, subiu. O Galo precisava ganhar essa partida, principalmente jogando em casa, para mostrar pra torcida alguma força, alguma vibração. E aí é uma reedição da final da Libertadores ano passado, então assim, a gente sabe que é um jogo carregado de sentimentos para ambas as equipes.
o Galo querendo mostrar resultado, e o Botafogo do Renato Paiva precisando também mostrar resultado, a verdade é essa. O torcedor do Botafogo já está sim ficando impaciente pelo futebol apresentado pelo time. Não há uma evolução, parece que não há um norte do time, não há um caminho que o time vai seguir, e isso é um problema. Você trouxe um treinador para isso, para jogar só as principais competições do ano, dito pelo próprio presidente do time, dono da SAF do time, John Textor, você precisa que esse treinador mostre resultado. E o Renato Paiva não está fazendo isso, isso é um problema seríssimo para o Botafogo. Agora, falando pro clássico do domingo, o Sansão. Sansão ou Sansão? São ou São? Eu sou São ou você é São? Ninguém é São? Quem será o São? Que santo é esse? Santo Pedro ou Santo Paulo? Brincadeira. Mas enfim, São Paulo e Santos no Morumbis. São Paulo ganhou 2-1. Eu tô olhando, gente, olha pra baixo por causa da colinha, tá? Mas assim, o São Paulo ganhou, o jogo foi bem disputado, pra falar a verdade. O São Paulo até começou melhor que o Santos. Acho que com o apoio da torcida em casa, o time começou foi empurrando o Santos mais pra trás. Conseguiu os gols, tá? E novamente, a promessa do Neto, o Ferreirinha, olha Neto. Tem jogador que tá pedindo pra você fazer aposta com ele, hein, cara? Deve ter jogador assim, nossa, o Neto precisa fazer uma aposta comigo pra eu ficar motivado. Porque o Ferreirinha abriu o placar logo aos 10 minutos. Gente, o Ferreirinha tem... Ele não... Se não me engano, ele tinha 4 gols em 39 jogos, né, pelo São Paulo. Agora, nos últimos 6, 7 jogos, ele está com 5 ou 6 gols. É bizarro isso. Bizarro. E aí, novamente, o André Silva marcou de novo. 2-0 ainda com antes dos 25 minutos do primeiro tempo. E o Santos conseguiu descontar com o Tiquinho Soares no final do primeiro tempo, após um pênalti marcado, tá? E tem uma polêmica nesse jogo também, que é um possível pênalti no jogador de São Paulo, que na minha humilde opinião também foi pênalti. Não importa, acho que se a bola ia passar ou não, o goleiro do Santos só chuta diretamente a perna do jogador de São Paulo, não tem bola no lance, não adianta você reclamar e falar que tem bola no lance, não tem. Torcedor santista não tem bola no lance, o goleiro do Santos vai direto na perna do jogador de São Paulo, que eu nem lembro agora quem é. Teve até uma confusão, o VAR foi chamado, etc, ficou lá falando, mas sem efetividade. E a gente sabe que um clássico é clássico às vezes você precisa ganhar. No segundo tempo, São Paulo não foi muito bem, deu muita chance pro Santos. E, enfim, acho que o Santos precisa mostrar nesses jogos, principalmente contra rivais diretos, não direto, que o São Paulo não é rival direto do Santos, mas contra rivais estaduais, um futebol um pouco melhor. E sem o Neymar, a gente sabe que isso vai ser um pouquinho difícil, mas o Santos também demitiu o treinador. Gente, é complicado. A gente tem que vir cá. Você fala do time, demitiu o treinador. Você fala do outro time, demitiu o treinador. Você fala do outro time, demitiu o treinador. São 5 treinadores demitidos em 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mano Menezes, Quinteiros, Ramon Dias, Pedro Caixinha. Eu vou lembrar, calma, eu vou lembrar. Pedro. Quem que foi o quinto? Caramba, esqueci. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu até esqueci, depois eu faço. Ai, gente, eu esqueci quem que é o cara, velho. Meu Deus. Enfim, depois eu lembro, eu coloco aqui. Tá? Vai estar aparecendo aqui o quinto treinador que foi demitido, que eu não lembrei quem é. Mas não tem muito o que estar dizendo, o clássico tem que se ganhar, parabéns São Paulo, ganhando dentro de casa, é importante ganhar clássico dentro de casa, tá? E aí a gente vai estar passando agora pela Fluminense Vitória, o empate que o torcedor Fluminense não queria, somente se tratar de um jogo dentro do Maracanã, o torcedor do Fluminense quer sempre esperar a vitória, obviamente. E o Vitória, cara, arrancando ponto de time grande. A gente sabe que o Fluminense com o Mano tinha um objetivo, o Fluminense com o Renato é outro, aparentemente. O Fluminense com o Renato não tinha perdido ainda, eram 4 jogos e 4 vitórias. E esse empate pesa muito, principalmente porque o Fluminense estava brigando lá na ponta de cima da tabela com o Flamengo e Palmeiras pela liderança. Empatar dentro de casa contra o Vitória é um resultado, sim, ruim, e o Renato entende isso, tanto que ele falou no final, na entrevista coletiva depois do jogo, que, cara, nos momentos finais do jogo, ele quer que a bola fique longe da área defensiva do time
E ele tá certo disso. Momento final de jogo, momento que o time adversário tá perdendo e vai tentar atacar o máximo possível, cara, bicão pra frente, que a bola é jogo de campeonato, irmão. Chutou o bicão pra frente, tira a bola, tira a bola, tira a bola. Enfim, agora a gente vai passar pro jogo que eu acho que, não vou dizer que foi a surpresa da rodada. Nessa rodada eu não vou colocar orgulho e decepção, tá, gente? Não tem ninguém aqui que eu olho e falo, nossa, que orgulho, nossa, que decepção. Porque pra mim foi uma rodada bem ok, pra falar a verdade. A gente não teve nenhum jogo com mais de... Nenhum time marcou mais de 3 gols em um jogo, nenhum time goleou, nenhum time perdeu muito feio, tá? A gente tem Fortaleza e Palmeiras. O Fortaleza, gente, tá difícil entender a questão, o campeonato do Fortaleza, tá? Porque é um time que joga dentro, é um time que tem torcida grande, é um time que a torcida apoia dentro de casa, e é um time que tá, sim, há muito tempo no futebol brasileiro brigando por coisas grandes e precisa mostrar que tem esse cacife. E o Vojvoda, ele tá, sim, no momento de dificuldade em encontrar um time para brigar contra os grandes times do futebol brasileiro, para brigar contra o Palmeiras, para brigar contra o Flamengo. Isso tá evidente. O Vojvoda parece que, ok, tinha um resultado, tinha um sucesso nesses últimos 4, 5 anos, só que, gente, o futebol se renova. A gente tá vendo, o Ancelotti foi campeão da Champions ano passado, agora o torcedor do Real Madrid quer que ele saia pela porta dos fundos do time. Se ele quiser sair agora, o torcedor do Real Madrid vai aceitar. Futebol é isso. Quer você goste ou não. Futebol é isso. O Vojvoda precisa melhorar o time dele. O Fortaleza precisa jogar melhor, grandes jogos, e principalmente contra o Palmeiras dentro de casa, o Fortaleza tem que jogar melhor. Fortaleza saiu perdendo de 2-0, tomou gol do Facundo Torres e do Flaco Lopes. Tá triste tomar gol do Flaco Lopes. Mas aí o Daverson empatou, fez a alegria da torcida, não comemorou, coisa e tal. Jogou do Palmeiras, ganhou Libertadores com o Palmeiras, infelizmente. E aí o Lucero me pede um pênalti no último lance do jogo. Pô, cara, eu sei que eu sei que eu bati no Vojvoda, mas aí o jogador tem que me ajudar também. É o último lance do jogo, sabe? É um pênalti, é um decisivo, converter. O Everton, que não tem uma fama muito grande de pegador de pênaltis, sabe? Tipo assim, tem que fazer esse gol, cara. Tem que fazer esse gol, não importa. Se você quer brigar por coisas grandes no campeonato, você tem que ganhar jogos grandes. E um desses jogos é ganhar do Palmeiras dentro de casa, ou pelo menos empatar, e o Fortaleza não teve essa capacidade, tá? E o último jogo do domingo foi Bragantino e Cruzeiro. Eu vou só ver se o nosso querido Gabigol começou de novo no banco. Vamos lá, vamos lá. E sim, Gabigol e Dudu de novo no banco. Ô, Cruzeirão, hein? Ô, Pedrinho BH, ei, Pedrinho! Ei, tá gastando, hein, Pedrinho no banco, tá com dinheiro no banco, hein, Pedrinho, Gabigol e Dudu no branco. Ei, Pedrinho, que triste, hein? A gente sabe que a temporada de 2024 do Gabigol foi ruim. A gente coloca assim, foi ruim mesmo o cara fazendo... Se eu não me engano, ele fez 10 gols mesmo assim no ano passado pelo Flamengo. Mas... É aquela, né? Você manteve o Diniz. Dudu e Gabigol não foram contratados à toa. Não foram contratados sem o aval de um treinador. Podem sim ser contratações únicas exclusivamente do Pedrinho BH, que é o dono do time, dono do Cruzeiro. Mas eu seguramente duvido que o Pedrinho não chegou. Diniz, você acha que eu contrato esses caras? E ele foi lá e contratou. Ele contratou. E agora ele cai com as consequências, porque nenhum treinador é obrigado a colocar jogador, a não ser que você obrigue. A verdade é essa, você não vai fazer isso com o Léo Jardim. Eu acho, na minha opinião, não acho que ele tá fazendo isso, porque tanto que o Léo Jardim está colocando Dudu e Gabigol no banco. E, cara, é difícil você falar assim, a gente tá falando de um time que tem 2 medalhões no banco e 2 medalhões que recebem cada um mais de 1,5 milhão por mês. É o dinheiro no banco, literalmente. Mas não é uma conta que vai render, na minha opinião. Infelizmente, o Cruzeiro tá gastando muito. Não teve um planejamento no início do ano. Ah, vou trazer grandes jogadores. Vou contratar Caio Jorge, vou contratar Matheus Pereira, vou contratar Gabigol, vou contratar Dudu, vou contratar Fagner, vou contratar Cássio, vou contratar etc, 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 etc.
para dar na mão do Fernando Diniz, para eu demitir o Fernando Diniz, porque eu não tinha a convicção que ele devia ter ficado. E você se arrepende, a verdade é essa. Talvez o Pedrinho BH se arrependa das contratações que ele fez. Isso a gente está falando, estamos ainda na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quinta. Faltam 33 jogos ainda. Fora a Sul-Americana, fora que o Cruzeiro perdeu para o América na semifinal do Campeonato Mineiro. Então, assim, complicado, cara. Complicado. Metes ao Bragantino. Acho que a gente sabe que o Campeonato Bragantino também é de permanência na Série A. O Bragantino não vai mais jogar na Bia Bichedi, ou na Bia Bichedi vai ser reformado para aumentar a capacidade. Acho que esse foi o último jogo na Bia Bichedi. Se eu não me estou enganado, se entrar do Bragantino, por favor, me corrija. Mas é triste, não? Talvez seja triste como o que eu senti o que eu vi do Gabigol, a capacidade do Gabigol pelo Flamengo, e do que eu vi pelo Dudu também, pelo Palmeiras. Esses jogadores, eles hoje estarem sendo preteridos por um treinador. É difícil, muito difícil. E você olha pro lado de investimento também feito nesses jogadores, cara, é muito dinheiro. Bom, galera, como eu disse lá no início do vídeo, eu tô gravando esse vídeo no dia 21, na segunda-feira, feriado de Tiradentes. Não sei se comemora, dá parabéns pra alguém, feriado de Tiradentes. Vocês comeram canjica na Páscoa? Eu sei que Cuiabano gosta de canjica, eu não sei onde vem. Eu gosto de canjica, mas minha mãe não quis fazer pra mim, eu vou fazer o quê? Eu também não quis fazer, eu também não quis procurar fazer. Canjica demora, né, cara? Você deixa o milho boiando muito tempo, pra depois botar na água fervente, com leite de coco, com milho. Milho não. Amendoim, caralho, um monte de coisa. Queima a mão, fica aí. Enfim, eu não quis fazer, não quis me dar o trabalho de estar queimando minha mão fazendo a canjica. Mas então, hoje tem mais um jogo, tá? Bahia e Ceará na Arena Fonte Nova, clássico de regional. Esse sim é um verdadeiro clássico, vai ter... Hoje sim tem Bahia e Ceará na Arena Fonte Nova, tá? Um clássico regional, um jogo importante para ambas as equipes. O Bahia precisa sim ganhar, a verdade é essa. Principalmente esses jogos contra times que subiram, o Bahia precisa ganhar para reafirmar a posição dele no Campeonato Brasileiro. E só dando uma passada, olhando para a 6ª rodada, porque esse meio de semana a gente tem a Libertadores, né? A gente tem a Libertadores e a Sul-Americana, então não temos jogos do Brasileirão, tá? A gente tem os próximos jogos que valem destaque, a gente tem Botafogo e Fluminense, no Newton Santos, importante de dar um destaque. A gente tem Flamengo e Corinthians, Eita, Flamengo e Corinthians no Maracanã. Será que até lá o Corinthians vai ter técnico? E será que vai ser o Tite? Imaginem. Se for o Tite ou o Dorival, reencontro do Dorival ou do Tite com o Flamengo. Ixi, isso aqui é importante. Tem Cruzeiro e Vasco. Eita, Cruzeiro e Vasco no Mineirão. A gente tem Bahia e Palmeiras também. E Santos e Bragantino, confronto direto para rebaixamento. Mas é isso, galera. Esse foi aqui Esse foi aqui o resumo da 5ª rodada do Campeonato Brasileirão de 2025. Agradeço por sua presença até aqui. Por favor, curta esse vídeo, compartilha, comente o que você não gostou, o que você gostou. Sentiu falta do orgulho da decepção da rodada? Nem sempre a gente tem que ter, né, galera? Não dá mais uma rodada como essa. Uma rodada comum, uma rodada sem nada de uau, espetacular. Mas é isso, agradeço por ter assistido até aqui. Por favor, curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal Na Coruja, ativa o sininho da notificação, tá? Me siga em todas as redes sociais, me siga no canal Na Coruja em todas as redes sociais, o canal Na Coruja que vai estar aparecendo, canal Na Coruja no Instagram, o Gabi Barbosa no Instagram, também no Twitter, você vai estar me encontrando com esse nick. Mas é isso, agradeço, por favor, fique aqui comigo até... Fique aqui comigo não, veja comigo para as próximas rodadas, tá? É pra ter toda a rodada? É pra ter toda a rodada, mas nem sempre vai estar saindo, porque a vida é assim. Infelizmente tem situações que a gente não pode estar controlando, tá? Mas é isso, por favor, curta, comenta, compartilha. Gravei esse vídeo no feriadão pra estar postando aqui pra vocês. Vou estar editando agora também no feriadão pra estar postando isso aqui pra vocês. E é isso, valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!